Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Humanas. Hoje eu, professor Marco, dou uma aula de História falando sobre Grécia Antiga. Acompanhe a gente que tá bem legal. Bom, primeiro, nossa aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos descobrir um pouquinho sobre a localização, formação da sociedade grega e da polis. Na segunda aula nós vamos falar sobre Atenas e Esparta. E na terceira aula nós vamos falar sobre deuses, heróis e Jogos Olímpicos. Beleza? E para falar de Grécia Antiga, a gente tem que saber primeiro onde ficava a Grécia Antiga. Ela ocupa o lugar onde hoje é a atual Grécia, mas um pouco mais. Na verdade, localizava-se a maior parte no sudeste europeu. E era dividida em 3 principais regiões. A primeira, a Grécia continental, que pegava o sul da Península Balcânica. O segundo, a Grécia insular, que pegava as ilhas do Mar Egeu e do Mar Jônico. E o terceiro, a Grécia asiática, que pegava uma longa e estreita faixa na Ásia Menor. Mas tinha um problema. O solo, o território da Grécia, ele era montanhoso, pedregoso e pouco fértil, ou seja, não era fácil plantar lá. O litoral, ele era bastante recortado, o que facilitava o surgimento de baías naturais, ou seja, de áreas de mar tranquilo e, consequentemente, portos naturais, o que facilitava muito o comércio marítimo, principal atividade dos gregos. Só que as montanhas que se encontravam naquele lugar acabavam isolando as cidades, fazendo com que várias cidades vão surgir, porém isoladas e independentes. A história da Grécia Antiga se divide basicamente em 4 períodos. O primeiro, o período pré-homérico, que vai de 1200 a.C. a 900 anos a.C. É o período de início de povoamento, principalmente pelos jônios, eólios, dórios e aqueus, que são os que vão dar origem ao povo grego. É o período anterior às fontes escritas e é um período de principalmente fontes orais, ou seja, de tradições orais. O segundo período é o período homérico. Aí você tem 2 das mais importantes fontes históricas do mundo, escritas por Homero, pai da história. Primeiro é o Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e o segundo é a Odisseia. Inclusive, é esse livro aqui, ó, super valioso, que narra as aventuras do herói Ulisses. No período pré-homérico, a organização social baseava-se basicamente nos zoicos. O que eram os zoicos? Era uma grande comunidade agrícola e familiar voltada com a produção para subsistência, ou seja, era uma produção agrícola voltada para a própria subsistência, para sustentar o próprio oikos. E o que era excedente, o que sobrava, ia para a mão do chefe. Geralmente, quem pertencia ao oikos, ou essa comunidade, acreditava ter um antepassado comum. Com o tempo, vai acontecer o quê? O chefe do mais poderoso, mais rico oikos vai se tornar rei. Ou seja, vai ter maior poder e riqueza. E vai governar junto com uma assembleia, formada pelos guerreiros dos outros oikos, que vão ter poder igual ao do rei. E aí vão começar a surgir as cidades-estado, ou polis, segundo os gregos. E aí uma coisa bem interessante, as cidades-estado ou as polis gregas eram bem diferentes das cidades que a gente tem hoje em dia, principalmente porque elas eram um espaço de decisão coletiva, de festividade e de culto comum a divindades. Elas vão se desenvolver principalmente nas margens do mar Mediterrâneo e vai ser um espaço de grandes mudanças, de grandes conhecimentos. Elas vão ter autonomia política, econômica, cultural e religiosa. E vão ser compostas basicamente por 3 elementos. A área urbana, o espaço urbano, o núcleo urbano, o território agrícola e a acrópole. A acrópole servia como defesa e sinal de território, ou demarcação de território. Uma das mais conhecidas é a Acrópole de Atenas, né? Que inclusive você vai ver a imagem agora. Nas cidades-estado grega ou nas polis, também se desenvolveu a cultura, filosofia, a religião, literatura, o teatro com as comédias e tragédias e principalmente a arquitetura. Mas nem tudo era tão bom assim. Principalmente porque as terras, as principais terras, elas estavam na mão dos grandes proprietários, ou seja, de quem tinha poder.
E os instrumentos vão começar a ser fabricados com ferro, principalmente a partir do século 8 a.C. O que vai acontecer? Vai aumentar a produção de alimentos e, consequentemente, aumentar a população. Aumentando a população, vai se precisar de mais terra. E isso vai dar um problema. Por quê? Porque lembra que a terra da Grécia, né, aquele território, ele era montanhoso, pedregoso e pouco fértil. Além disso, o ferro é um material em escassez lá, não tinha tanto. Então isso vai criar uma necessidade de procurar mais terra para plantar e para comportar aquele pessoal todo, e mais terra para achar ferro. Consequentemente, eles vão se expandir. Mas esse não é o único problema que vai levar à expansão grega. Bom, então, recapitula. A maior parte das terras férteis estava na mão dos grandes proprietários. Os pequenos produtores ficavam com as terras pouco férteis e não conseguiam plantar o suficiente para sobreviver. Acabavam fazendo o quê? Pedindo empréstimo para os grandes proprietários. E isso fazia com que eles se tornassem escravos por dívida, porque a maioria não conseguia pagar a sua dívida. Então vai causar o quê? Um grande número de escravidão por dívida, pouca terra para plantar e cultivar, pouco ferro e aumento populacional. Vai fazer com que eles partam para a procura de novas colônias, interesse principalmente por conta do ferro e da área para comportar aquelas grandes pessoas. Isso vai fazer com que os gregos fundem diversas colônias, principalmente ao redor do mar Mediterrâneo, chegando até a ilha da Sicília. O povoamento dessas regiões vai dar por fundação de colônias, como eu disse, mas que eram independentes da cidade-estado da onde elas surgiram. Tanto a decisão política quanto econômica era independente. Eles só mantinham os laços comerciais e culturais. Bom, então nessa primeira aula nós vimos o surgimento das polis, a formação da sociedade grega, quem gerou o povo grego, a localização e o problema de muita terra na mão de pouca gente, a escravidão por dívida e as colônias. Na próxima aula, nós vamos falar das duas principais cidades-estado, que são Atenas e Esparta, e depois, como eu disse, nós vamos falar sobre deuses, heróis e Jogos Olímpicos. Até a próxima aula, pessoal. Beijo de tio.